Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando, Tatiele, Ângela, Tiana. Boa noite, gente. Me fala aí se vocês estão me ouvindo direitinho, se o áudio tá legal, se o som tá legal. Boa noite. Tá bacana aí? Hoje a gente vai dar continuidade para o tema de inflamação. Eu vou pedir para vocês que estão entrando para enviar essa live para todo mundo que vocês acham que possa se interessar. A gente vai falar hoje de um assunto talvez que interesse até mais do que o que a gente falou na outra live, porque hoje a gente vai falar sobre as estratégias para desinflamar. Na live que eu fiz, não foi semana passada, foi na outra, eu falei um pouquinho sobre inflamação, sobre como a gente detecta essa inflamação, o que significa estar inflamado. E hoje a gente vai falar sobre as estratégias para desinflamar, tá? Então hoje eu vou dar as dicas aí de ouro para vocês. Ei, Ângelo, meu querido. Boa noite, todo mundo que está entrando. Fale sobre inflamação e Covid também. Beleza, a gente pode linkar isso aí um pouquinho. Mas hoje a gente vai focar, eu até separei, eu fiz até uma colinha aqui agora, 5 minutos antes de entrar, só para eu não esquecer alguns pontos, eu gosto de anotar alguma coisinha. Coloquei aqui rapidinho, anotei 8 coisas para não esquecer de falar para vocês, de estratégias mesmo para a gente utilizar quando a gente está aí com o corpo inflamado. Para quem não assistiu a outra live, depois pode assistir, ficou salva aqui no perfil da Integrative, lá no IGTV. E aí eu ensinei para vocês como que a gente identifica essa inflamação, né? Expliquei como que a inflamação está na base dos processos de adoecimento, está na base das doenças crônicas, né? O que que é essa inflamação? Essa inflamação, ela nem sempre dá sinais, ela nem sempre dá sintomas clássicos, né? Você nem sempre vai saber dizer que você está inflamado, mas ela está ali fazendo um estrago. E aí, muita gente conseguiu identificar que pode ser que esteja inflamado, pode ser que esteja seguindo por esse caminho. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que fazer, então, já que estamos inflamados, já que inflamamos nosso corpo, o que a gente deve fazer. E também estratégias para a gente minimizar essa inflamação, né? Não só para a gente cuidar daquilo que já está estragado, mas para a gente evitar também de se inflamar, tá? Porque afinal de contas, pessoal, nós estamos expostos todos os dias a agentes que podem nos inflamar, né? A pessoa não precisa estar naquele nível severo de inflamação, já até chegando ali, culminando numa doença, para ela se preocupar com essa inflamação. Todos os dias a gente tem que utilizar, a gente tem que lançar mão dessas estratégias anti-inflamatórias, porque nós estamos expostos a agentes inflamatórios todo o tempo. Por mais que a gente tenha alguns cuidados, por mais que a gente cuide da saúde, por mais que a gente cuide da alimentação, é importante a gente estar sempre de olho em tudo que a gente pode fazer para desinflamar o nosso corpo, tá? Quer ver? Deixa eu ver seu nome aqui. Castro Rosselli falou aqui para falar sobre o Covid. Então, assim como o Covid, qualquer tipo de infecção que nós somos expostos, né? A gente tem falado muito sobre o Covid, que ele tem deixado esse rastro da inflamação que ele faz, né? Ele tem deixado o que a gente chama hoje de síndrome pós-Covid, que vem muito por conta de toda essa inflamação que ele causa, mas não é só o Covid. Se você tem um episódio aí de uma infecção de garganta, de um resfriado, de uma gripe, de uma infecção de urina, né? De qualquer coisinha mais aguda aí, você também está nesse quadro inflamatório. E a gente também precisa ter esses cuidados para diminuir esses processos inflamatórios, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou falar, para quem já acompanha as minhas lives, sabe que eu gosto muito de falar muita coisa que vai ser útil de fato para vocês. É lógico que muitas das coisas que eu falo aqui,
são condutas que a gente consegue trabalhar só ali no consultório, né? É uma conduta mais refinada que eu não consigo indicar aqui numa live, que a gente precisa de uma prescrição individualizada, mas eu gosto muito de passar para vocês aquilo que vocês podem levar também para a vida de vocês, para as escolhas que vocês fazem, porque para mim não tem nada melhor do que pegar um paciente que já tem essa noção de cuidado, né? Aquele paciente que já está preocupado ali com os hábitos, que já se informou, que já sabe mais ou menos o que precisa fazer, que já está seguindo nesse caminho, e aí deixa para nós, enquanto médicos, fazermos a nossa parte, aquilo que cabe só a nós estarmos fazendo, tá? Então eu gosto muito de passar todas essas informações. Eu atendo muitos pacientes que às vezes vêm aí do Instagram e já modificaram várias coisas na vida, na rotina, por me acompanhar, por pegar aqui algumas das dicas. Então, esse é meu intuito aqui para vocês, tá? Informação sempre, gente, sempre, sempre. Eu já falei várias vezes que eu não sou daquelas que acha ruim quando o paciente pesquisa antes de consultar, né? Tem médico que não gosta que o paciente vá na internet, que o paciente dê um Google. Eu sou o contrário, eu gosto que o paciente venha com dúvidas, eu gosto que o paciente venha informado. Ah, doutora, eu vi um outro médico falando isso, assisti uma live e eu vi tal coisa, isso procede, isso serve para mim, a gente pode fazer isso no meu tratamento? Eu adoro isso, gente. Eu acho que vocês têm que... Eu sempre falo, nós temos que ser médicos de nós mesmos. Nós temos que aprender aquilo que é bom para a nossa saúde. Então, a informação, ela sempre vai agregar, tá? Vai chegar num ponto onde você vai precisar de um médico para te auxiliar. E para isso que a gente está aqui. Mas é muito importante que vocês saibam aí desses cuidados para a saúde de vocês. Bom, vamos começar então. Mandem a live aí para todo mundo. Vou começar a falar aqui de alguns pontos, então, que são muito importantes para a gente desinflamar, tá? Quem não assistiu a outra live, assiste lá depois. Não deixa de assistir essa aqui agora. Depois vocês vão lá que ela tá salva. Lá na outra live já, falando, né, sobre os agentes que inflamam, sobre as coisas que nós fazemos, os hábitos que nós temos que podem nos inflamar, eu já falei assim um pouquinho por alto o que é o mais óbvio, né? Qual que é o primeiro passo, então, para a gente desinflamar? Retirar aquilo que inflama. E aí, quando eu estava citando aqueles agentes que nos inflamam, eu já deixei isso mais ou menos explícito aí para vocês. Que, pessoal, boa noite, eu tô vendo que vocês estão mandando aqui, boa noite para todo mundo que está entrando, Cleonice, Virgínia, boa noite, minhas queridas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para desinflamar é tirar aquilo que inflama. Se eu não tiro o meu agressor, muito dificilmente eu vou conseguir combater aquela agressão, né? Então, às vezes, eu recebo muitas perguntas lá no meu Instagram, nas minhas caixinhas, ou até mesmo de pacientes, sobre agentes específicos. Tal suplemento ajuda a desinflamar? Tal coisa diminui a inflamação? Às vezes eu respondo que sim, isso aí ajuda, isso tem uma ação anti-inflamatória, mas de nada adianta você investir em agentes anti-inflamatórios, por mais naturais que sejam, se você continua agredindo o seu corpo todo dia, se você continua expondo o seu corpo àquilo que está inflamando ele, né? Então, a primeira noção que a gente tem que ter é que para eu desinflamar o meu corpo, eu preciso primeiro tirar os agentes que me inflamam. Então, se eu tenho uma dieta extremamente rica em glúten, que eu já falei com vocês que é um alimento inflamatório, extremamente rica em alimentos processados, ultraprocessados, industrializados, açucarados, leite que contém a caseína e a lactose, que tem potencial inflamatório, se eu como isso todos os dias, aquele suplemento que eu vou entrar ali para me desinflamar ou aquela outra medida, às vezes não vai ter um impacto tão bom, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em todos os aspectos de cuidado com a nossa saúde, seja falando de inflamação, de oxidação, de glicação, tudo isso a gente tem que o quê? Tirar o que está causando, tirar o agente causador, tá? Então, a gente começa a desinflamar melhorando os nossos hábitos nesse sentido. Se é a minha alimentação que está muito pró-inflamatória, eu preciso melhorar a minha alimentação, trazer uma alimentação mais anti-inflamatória, que é aquela alimentação baseada em comida de verdade, né? Em alimentos minimamente processados, alimentos naturais, que é a carne, que são os ovos, que são os vegetais, as frutas, né? Então, eu preciso trazer primeiro essa minha alimentação para um ponto legal, para um ponto anti-inflamatório, né? Tirar aqueles alimentos que fazem mal. Se eu faço consumo de bebida alcoólica e isso também me inflama, eu preciso reduzir ou eliminar o consumo da bebida alcoólica. Se eu faço uso de cigarro e isso me inflama, tudo isso eu preciso retirar, tá, gente? Então, assim, o ponto mais óbvio, e que eu até já tinha falado na outra live, mas que é o mais importante de todos, é retirar aquilo que te inflama, tá?
Eu falei na outra live que uma das coisas que nos inflama é o nosso tecido adiposo. Quanto mais gordura amarela a gente tem, né, que é diferente daquela gordurinha marrom, quanto mais gordura amarela a gente tem, quanto mais tecido adiposo a gente tem, mais a gente inflama. Mas não tem como a gente tirar isso do dia para a noite, né? Só se for fazendo uma lipo, que não é o caso de todo mundo. Não tem como você remover sua gordura. Então você vai remover aquilo que tá disponível para você modificar e que você tem contato todos os dias, tá? Então a alimentação é o ponto chave para a gente começar a desinflamar. Parar de ingerir alimentos que me inflamam é o ponto mais importante. E aí eu quero trazer alguns alimentos que às vezes a gente não considera nesse sentido, porque eles fogem um pouquinho do óbvio. Então, por exemplo, alimentos como o amendoim, eles podem ser muito inflamatórios, principalmente se a pessoa tiver alguma sensibilidade a mais, tá? O amendoim, para quem não sabe, ele não tem nada a ver com as nozes, com as castanhas, ele é uma leguminosa, ele não é uma oleaginosa, né? Ele é da família do feijão, ele não é da família das castanhas. E ele é um alimento inflamatório, principalmente porque ele é contaminado por fungo, tá? O amendoim, pelo meio de cultivo dele, ele é naturalmente contaminado por fungos e nosso organismo não recebe isso muito bem. Se a pessoa for mais alérgica, se ela tiver mais sensibilidade alimentar, ela vai ter até sintomas exacerbados aí ao consumo do amendoim. Mas mesmo quem não tem esse tipo de sintoma, quando a gente fala de uma dieta anti-inflamatória, é interessante a gente tirar alimentos como o amendoim. Os grãos, de forma geral, também pode causar isso para algumas pessoas, tá? Eu acho que de forma geral a gente pode trazer o grão para esse grupo de alimentos inflamatórios. Quando eu estou fazendo uma dieta anti-inflamatória, né? Eu acho que eliminar os grãos pode ser bem bacana nesse momento, porque pelo meio de cultivo mesmo dos grãos, eles podem gerar essa inflamação. Eu falo muito das farinhas em geral, porque a gente gosta muito de levantar a questão do glúten, mas eu gosto muito de colocar a farinha de forma geral também quando a gente fala em estratégias anti-inflamatórias. Chocada que o amendoim é inflamatório. O amendoim não é um bom alimento, tá, gente? Pessoal, normalmente assim, pessoal fitness, galera da academia ama uma pastinha de amendoim, né? Alimentos feitos de amendoim, mas o amendoim ele não é um bom alimento, definitivamente, tá? Nem as oleaginosas, as castanhas, né? Castanha do Pará, castanha do caju, nozes, amêndoas, eu não indico um consumo exagerado, tá? É o que eu ia entrar agora em questão das farinhas. As farinhas, seja farinha de amêndoa, seja farinha de castanha, farinha de coco, que são as farinhas consideradas mais saudáveis, que são as farinhas funcionais, eu também não indico que o seu consumo seja feito constantemente. E se eu estou falando de uma dieta anti-inflamatória, então se eu estou falando lá, às vezes, daquela pessoa que está com uma inflamação que eu preciso tratar ali de uma forma mais incisiva, vamos colocar aqui um exemplo, uma endometriose, né? Às vezes a mulher está querendo engravidar e ela tem focos ali de endometriose e é interessante a gente usar estratégias anti-inflamatórias, a mulher com síndrome de ovário policístico ou mesmo os pacientes diabéticos, obesos, hipertensos, e eu quero fazer ali por um período uma dieta anti-inflamatória, eu também não vou colocar essas farinhas, por mais funcionais que elas sejam, tá? Porque o próprio processo de produção ali da farinha pode trazer vários agentes. Eu acho que eu falei isso em alguma live aqui já, talvez na live de doença autoimune, não me lembro, mas eu sempre gosto de lembrar que as farinhas, elas podem e elas são contaminadas. A nossa legislação permite uma grande quantidade de inseto, de pelo de rato, tá? Isso pode ter e tem, tá, gente? Então, assim, quando você pensa, imagina lá, a produção de farinha, seja ela qual for, é um monte de coisa sendo triturada, sendo triturada. Então, um mosquitinho que caiu ali, uma baratinha que caiu ali, qualquer coisa que entrou ali no meio, vai embora junto. Por isso que a legislação permite que tenha esses restinhos de animais, essas sujeirinhas no meio das farinhas, porque é quase impossível você ter essa produção aí sem que seja nem um pouco contaminada. Então, as farinhas em geral também não são alimentos para a gente ter numa alimentação anti-inflamatória, tá? Se eu quero desinflamar meu corpo, eu tenho que voltar lá para o básico da alimentação. O que não tem erro: proteína animal, carnes, ovos, vegetais, frutas, né? Então, aqueles alimentos que tem na natureza, que tem disponíveis na natureza, os tubérculos, né? A mandioca, batata. Então, assim, esses alimentos a gente não vai ter problema, né? Os outros alimentos que passam por qualquer nível ali de indústria, eles podem trazer pra gente um grau de inflamação, tá? Então, eu quis adentrar um pouquinho mais nessa questão de inflamação, porque eu sempre cito para vocês o açúcar, os industrializados, o glúten,
o leite, mas a gente tem também esses outros alimentos que às vezes se passam por alimentos saudáveis e não é que eles são assim vilões, né? Não é aquela coisa que, meu Deus, não posso nem chegar perto. Mas eu tô num momento onde eu quero de fato desinflamar, vale a pena eu passar aí um período, né? 15 dias, 30 dias com uma dieta bem limpinha, tá? Para eu dar para o meu corpo essa chance de se desinflamar. E depois também a gente volta com moderação, né? Eu gosto muito de falar com meus pacientes que nenhuma farinha deveria ser totalmente liberada. Quando eu falo de uma farinha de amêndoas, uma farinha de coco, que são as farinhas sem glúten, de menor carga glicêmica, é para eu usar eventualmente. Ah, hoje eu quero fazer um bolo, eu vou usar uma farinha melhor. Hoje eu quero fazer uma receitinha, eu não quero usar o trigo, eu vou usar uma farinha diferente. Mas não é para a gente estar todos os dias, né? Café da manhã, panqueca com farinha de amêndoa. Café da tarde, panqueca com farinha de coco. Todo dia faz um bolo funcional, né? Ah, já que não tem açúcar ou já que não tem lactose, tá ótimo, eu posso comer todo dia. A gente tem que tomar esses cuidados porque às vezes isso está nos impedindo de desinflamar, tá? Então, em termos de alimentação, se eu tô falando de dieta anti-inflamatória, eu recebo muito essa pergunta, né? Muita gente vê, às vezes, outros colegas até falando qual que é o tratamento adequado para tal condição. Né? Essas que eu mencionei, por exemplo, síndrome de ovário policístico, endometriose, tal. E às vezes a galera responde dieta anti-inflamatória, a gente fala muito isso, dieta anti-inflamatória. Então, quando a gente fala em dieta anti-inflamatória, percebam que a gente não está falando aqui dieta low carb, dieta cetogênica, a gente está falando em dieta anti-inflamatória, é eliminar os alimentos que têm potencial de te inflamar, tá? Então, o mais natural possível, aquele alimento que você descasca, aquele alimento que você não desembrulha, tá? Então a gente volta lá pro básico do básico do básico. Em alguns casos, e aí é realmente uma coisa que eu acho que vale a pena olhar ou com médico ou principalmente com nutricionista, em alguns casos vale a pena dar uma moderada na carne vermelha, tá? Eu não considero a carne vermelha um alimento inflamatório, não é isso, eu sempre deixo isso muito claro. Mas no processo de desinflamação, onde eu estou querendo dar uma folga para o meu fígado, querendo dar uma folga para o meu intestino, vale a pena eu dar uma segurada, principalmente se o meu consumo natural ele for mais excessivo. Então, aquela pessoa que come muita carne vermelha, que come todos os dias uma porção generosa no almoço, uma porção generosa no jantar, vale a pena a gente dar uma segurada na proteína animal e principalmente na carne vermelha, por alguns dias, ou então orientar a comer um pouquinho menos, não precisa tirar da alimentação, mas às vezes reduzir um pouquinho para auxiliar também nesse processo de desinflamação, tá? Então, uma dieta bem naturalzinha mesmo. Uma coisa importante da gente lembrar, né, quando a gente fala, hoje em dia está muito em alta falar sobre detox, né, igual eu estou falando aqui de desinflamação, e o pessoal gosta muito de falar de detox. Ah, eu vou entrar num processo de detox, vou fazer uma dieta detox, um protocolo detox. E eu gosto muito disso, eu acho assim que é bem válido a gente fazer essas detoxificações, mas qual que é a base de uma detoxificação? Qual que é a base de uma desinflamação? É você permitir ao seu corpo que ele faça isso sozinho, porque o seu corpo tem capacidade de fazer isso sozinho. Então, quando a nossa fisiologia ela é otimizada, quando a gente dá condições, o corpo ele promove a autocura, tá? Desde o processo de inflamação, de oxidação, de glicação, né, de regulação metabólica. Então, quando a gente fala em estratégias para desinflamar, gente, nada mais é do que permitir ao corpo. Quando eu falo numa dieta anti-inflamatória, não é necessariamente que aqueles alimentos que eu vou comer vão me desinflamar. Pelo contrário, é os alimentos que eu vou retirar que vão possibilitar ao meu corpo fazer esse processo de desinflamação que ele sabe fazer sozinho, tá? Então, é muito mais uma questão de não agredir, de dar uma folga para o corpo, do que mesmo de o que eu uso que vai me desinflamar. Qual alimento vai me desinflamar? O abacate é anti-inflamatório? O alimento X, Y, Z é anti-inflamatório? Não necessariamente. Uma dieta anti-inflamatória não necessariamente é composta apenas de alimentos que vão promover a desinflamação, mas ela permite ao seu corpo se desinflamar, tá? E aí a gente vai entrar agora em outros pontos aqui que são importantes também nessa mesma linha, onde eu quero deixar o meu corpo se desinflamar, tá? E aí, além dessa parte de retirar o que inflama no sentido de alimentação, eu anotei aqui para não esquecer de falar com vocês, em relação ao jejum, tá? Porque quanto menos a gente come num dia, quanto mais tempo a gente fica sem se alimentar,
mas o nosso corpo consegue também promover esses processos de desinflamação, de desintoxicação. Então eu falo assim, quando o pessoal fala em detox, eu falo que a gente tem duas ferramentas extremamente poderosas, gratuitas e disponíveis para todo mundo, que são as melhores formas da gente fazer detox, que é jejum e sono adequado, tá? Quando você fica uma janela de tempo maior sem se alimentar, e aqui eu não estou nem falando do jejum para emagrecer ou do jejum para qualquer outro objetivo. Eu falo que o jejum ele é importante para todo mundo porque ele é o tempo que você dá de descanso para o seu corpo. Então, mesmo que você não faça aquele jejum onde você vai se programar de ficar sem comer por 16 ou 18 horas, o simples fato, às vezes, de você passar a comer 1 ou 2 horas mais cedo do que você costuma comer no seu jantar, e aí você vai, né, aumentar a sua janela de jejum até a sua próxima refeição, que pode até ser o café da manhã, só o fato de você ficar essas horinhas a mais aí sem comer, você já promove mais desinflamação para o seu corpo. Então, quando eu falo em jejum, às vezes a gente pode trocar essa palavra jejum por jante mais cedo. Às vezes você janta 8 horas da noite, por exemplo. Eu entrei na live aqui 8 horas, gente, eu já jantei. Porque senão eu ia sair daqui, sei lá, 9 horas da noite, alguma coisa assim, ia ficar tarde, né? Comer nesse horário, daqui a pouquinho eu já quero ir dormir. Então, se você pega lá um jantar que normalmente é 9 horas da noite, 9h30 da noite, passa ele para 7 horas da noite, e essa é a sua última refeição do dia, e você vai tomar café da manhã no outro dia, 7, 8 horas da manhã, você já ficou aí 12, 13 horas sem se alimentar. Olha o tempo que você deu para o seu corpo para fazer todos os processos digestivos, para descansar, para se recuperar, né? Então você não fica acumulando comida no seu trato digestivo o tempo todo, você dá tempo para o seu corpo para ele se recuperar. Então isso é uma ação muito importante quando a gente fala em desinflamação, tá? Se você faz o jejum, se você quer fazer um jejum mais prolongado, de 14, 16, 18 horas, ótimo também, né? Melhor ainda. Mas às vezes a gente cria uma certa resistência aí com o jejum, no sentido de, não vou passar fome, não quero. Então, se você ainda não está pronto para entrar aí nesse universo do jejum, pensa assim, eu vou jantar mais cedo, eu vou deixar o meu corpo mais tempo sem comida, eu não preciso pular café da manhã, eu não preciso pular almoço, eu posso comer nos horários que eu tiver fome, mas a minha janta, que é 9 horas da noite, eu vou passar para 7, ou se é 8 horas, eu vou passar para 6, né? E vai ser minha última refeição do dia, daqui a pouco eu vou dormir, não vou nem sentir fome, tá? Essa é uma forma muito efetiva da gente permitir ao nosso corpo fazer essas regulações metabólicas, hormonais, de detoxificação e de desinflamação, tá? E o sono, que é o outro meio de detox mais incrível que a gente tem, né? Eu sempre falo isso com meus pacientes também. Se a gente não respeitar esses pilares básicos da nossa saúde, a gente não vai conseguir refinar seu tratamento lá na frente. Não adianta eu passar o suplemento mais incrível que existe, ou fazer a modulação hormonal mais maravilhosa que existe para o paciente que não está nem dormindo, né? Então, se o meu paciente tem problema nas bases, esse é o meu foco de tratamento para ele. Às vezes, você vai no médico para procurar tratar uma doença X que você tem. Eu vim porque eu tenho tal doença, eu tenho tal diagnóstico. Aí, quando a gente vai ver, o intestino não está funcionando, a dieta não está regulada, o sono não está adequado. Então, eu não vou olhar lá para aquela doença, eu vou olhar nas bases, porque sem essas bases, você não permite que o seu corpo faça os processos de autocura que ele sabe fazer tão bem. Tá? Então, o sono ele é extremamente importante para ele é a limpeza do nosso organismo, né? Então, pensa nessa janela onde você já jantou 7 horas da noite, né? Foi dormir lá para as 10h30, 11 horas que seja, sem comer nada. Ficou aí, dormiu, teve uma noite de sono maravilhosa, uma noite de sono adequada, dormiu bem, descansou, acordou no outro dia, 7 horas da manhã. Olha o tempo que o seu corpo ficou ali, na plenitude, que ele ficou ali só fazendo os seus reparos metabólicos, ficou só jogando os seus lixinhos fora, ficou te desinflamando, né? Você não deu trabalho para o seu corpo, você descansou, você regulou seus hormônios. Então, quando a gente junta uma janela alimentar mais curta, um período maior de jejum e um sono reparador, já é meio caminho andado para se desinflamar, tá? E o que a gente vê na maioria das vezes é que o combo da inflamação vem junto com essas outras coisas, né? Normalmente, quanto mais inflamada a pessoa tá, menor é a qualidade do sono, menor é a qualidade alimentar, mais ela come o tempo todo, né? E acaba comendo as coisas erradas. Então, a gente tem que ir para o caminho inverso. Ajustar a alimentação, ajustar a qualidade alimentar, diminuir a janela de alimentação, comer por uma menor quantidade de tempo, prolongar um pouquinho esse jejum, que é o jejum natural, não estou nem falando aqui daquele jejum intermitente que a gente fala para emagrecimento, é o jejum natural. Jejum é qualquer período que você fica sem comer, né? Se você ficou 6 horas sem comer, você fez jejum por 6 horas. Então, prolongue um pouquinho o seu jejum natural. Igual quando a gente vai fazer um examezinho de sangue, você fala, só posso comer até tal hora.
A gente tem que trazer isso mais para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Então, se você ajustou a sua qualidade alimentar, seu tempo de alimentação e ainda melhorou a sua qualidade de sono, se você ajustou o seu sono, você já promoveu para o seu corpo um ambiente muito favorável para ele se desinflamar sozinho, tá? Então, assim, são medidas básicas, gratuitas, acessíveis para todo mundo e que tem um resultado fantástico. Já melhora a qualidade de vida, já começa a desinflamar bastante, tá? Uma outra coisa também que é relevante, tá? Que é bem importante, mas que eu não vou nem adentrar muito, porque não tem nem tanto o que falar, é a prática de atividade física, né? Eu até falei na outra live que o sedentarismo, ele anda junto com a inflamação. Então, se você faz alguma atividade física, você também promove essa desinflamação no seu corpo. Eu acho, gente, que a atividade física já ficou até uma coisa clichê da gente falar, quando a gente fala em cuidados com a saúde no geral, né? Não tem nem tanto mais o que falar de atividade física. Todo mundo que quer um cenário melhor de saúde, que quer cuidar da saúde, tem que entrar em atividade física. Não combina o sedentarismo com saúde, em qualquer âmbito, em qualquer aspecto que a gente estiver falando. Então, assim, o que temos a fazer, o que temos a falar sobre atividade física? O que eu tenho a falar é faça. Qual atividade física? Olha, se você não faz nenhuma, qualquer uma tá maravilhosa, né? Se eu não faço nada, uma caminhada tá bom. Se eu não faço nada, uma aula de zumba, de natação, de corrida, qualquer coisa tá bom. Depois, quando eu já estiver aí nesse ritmo, eu posso refinar, eu posso trabalhar dentro do meu objetivo, dentro do meu contexto de saúde, uma atividade física que vai ser mais favorável para mim, né? Que vai melhorar mais aquele aspecto específico da minha saúde. Mas atividade física, quando a gente fala em desinflamação, qualquer uma tá valendo, tá? O que não pode é ficar paradinho em casa. Outro ponto que aí ele é chave para o tratamento da desinflamação, né? Pra gente desinflamar. Intestino, tá? Falei muito do intestino também na live sobre doença autoimune. E eu falei com vocês lá que o intestino é onde todas as doenças começam e terminam. E quando eu falo de alimentação causando inflamação, a gente está falando desse foco de inflamação que é o intestino principalmente e primariamente, né? Antes da gente atingir essa inflamação sistêmica, muitas vezes ela começa ali no intestino, principalmente falando de alimentação. Então, quando você melhora lá aquele primeiro pilar que eu falei com vocês, que é a alimentação, qualidade alimentar, é claro que a gente já tem uma resposta que é a nível intestinal. Mas às vezes eu preciso de alguns cuidados a mais para o meu intestino, né? Se eu tenho um intestino que está extremamente inflamado, se eu tenho um intestino que está com uma desbiose, se eu tenho um intestino que está um ambiente muito ruim, né? Que está me promovendo inflamação, eu preciso, além de modificar minha alimentação, às vezes entrar ali com algumas estratégias. Mas é igual eu falei com vocês, gente, não adianta também, eu tomo glutamina, eu tomo não sei o que, eu tomo magnésio, eu tomo probiótico e tudo mais. Não adianta se você não tiver uma alimentação regulada. E às vezes, para quem tem um intestino muito irregular, para quem tem um intestino muito alterado, muita distensão abdominal, muitos gases, é preciso fazer algumas estratégias específicas, que aí você tem que procurar um profissional para te auxiliar. Eu vejo muita gente me mandando aqui no Instagram, às vezes assim, Bianca, eu já tirei uns alimentos inflamatórios, eu já tirei esses alimentos que são obviamente ruins, eu tirei glúten, eu tirei lactose, mas eu ainda tô com inchaço na barriga, eu ainda tô sentindo isso e aquilo, meu intestino ainda não funciona direito. Então, às vezes, você precisa de uma estratégia específica para tratar do seu ambiente intestinal, seja um protocolo de detoxificação, onde você fica ali por um período dando para o seu intestino só alimentos de fácil digestão, tá? Às vezes a gente precisa fazer isso por um período, não é uma dieta que a gente tem que levar para a vida, mas é interessante você recolonizar o seu intestino, então retirar tudo aquilo que está ali, que está agarrado, que está preso, que não foi bem digerido. Então você faz um processinho de retirada, né? Depois você volta com alguns alimentos de forma mais lenta, de forma mais gradual. Às vezes você faz uma retirada dos FODMAPs, que são os alimentos que fermentam mais no nosso intestino, e dentro do grupo de FODMAPs, vocês ficaram aqui chocados com o amendoim, mas dentro do grupo de FODMAPs, a maioria dos alimentos são alimentos naturais, né? O alho, a cebola, todos são alimentos riquíssimos em FODMAP, que é o polissacarídeo que faz essa fermentação no nosso intestino. Então, às vezes, o alho que você come ali na sua comida, que você usa ali para temperar a sua comida, ele pode estar fazendo mal para o seu ambiente intestinal, né? Porque você tem uma sensibilidade maior a esses FODMAPs, ou porque naquele momento o seu intestino está tão lascado que ele não está dando conta desse tipo de alimento. Então, às vezes, também fazer uma retirada dos FODMAPs por um período para desinflamar seu intestino. E aí, enquanto isso, você pode ofertar ao seu intestino alguns agentes anti-inflamatórios, né? Alguns agentes que vão recuperar
ali o epitélio intestinal, que vão melhorar a sua barreira intestinal, mas você às vezes vai precisar de alguns protocolos específicos. Por isso que eu falo para vocês, o básico vocês podem fazer sozinhos, vocês devem fazer sozinhos, e às vezes ele vai ser suficiente, pelo menos assim, para 70, 80% do caso, né? Para resolver a vida de alguma forma. Mas às vezes vocês precisam refinar o tratamento de vocês. Às vezes aquela mudança alimentar que você fez não foi suficiente. Que significa, não, então vou voltar a comer glúten, vou voltar a comer lactose, vou voltar a comer a besteirada toda, porque eu parei e não ficou aquela maravilha. Não, é porque às vezes para você é preciso um tratamento ainda mais incisivo, é preciso um tratamento ainda mais específico, tá? Então, quando a gente pensa em saúde intestinal, a gente tem um universo de possibilidades, né? Não existe um tratamento só, não existe uma possibilidade só, não existe um suplemento só. Nós temos hoje suplementos incríveis para o intestino aí no mercado. A gente tem o Guardian, a gente tem o Collagen Gut, a gente tem um monte de suplemento legal sendo feito hoje em dia para o intestino. Mas às vezes não vale a pena, você acaba jogando seu dinheiro fora porque você não sabe como usar e você não sabe em que momento usar, né? Probiótico, então, é o mestre, né? A galera usa probiótico à torta e à direita, às vezes não tá nem na hora, às vezes ele vai até piorar o seu intestino, tá? Então, se você, por sua conta, você não está conseguindo dar conta do seu intestino, você está melhorando a alimentação, você está fazendo tudo que está ao seu alcance, mas ainda está sentindo que o intestino não está 100%, procura um profissional para te ajudar, tá? Procura um médico, procura um nutricionista, porque aí sim você vai se desinflamar de uma forma mais efetiva. Sem cuidar do intestino, não tem como a gente desinflamar, tá? Outra coisa aí pra gente falar, já que eu falei desse órgão específico que é o intestino, se a gente puder falar de outro órgão que está diretamente relacionado a esse processo de desinflamação, de detoxificação, é o nosso fígado, galera. O fígado junto com os rins, né? Eles são os órgãos que promovem essa detoxificação de forma natural para o nosso corpo. Como eu falei para vocês, não existe um agente que vai fazer esse detox, que vai fazer essa desinflamação. O que vai fazer é seu próprio corpo. Nós temos órgãos específicos para isso. Só que no nosso estilo de vida, com as coisas que a gente faz, a gente não permite os nossos órgãos fazerem isso. Então, quando a gente entra com protocolo de detox, com protocolo de desinflamação, é justamente para você permitir ao seu corpo, para você dar ao seu corpo a possibilidade de fazer isso, tá? E um órgão extremamente importante para a gente desinflamar é o nosso fígado. Falei com vocês na outra live que um dos marcadores aí inflamatórios é a ferritina, que é justamente uma reserva de ferro lá pelo fígado, né? Ela é produzida pelo fígado. Então, o fígado ele é um grande sinalizador dos nossos processos inflamatórios. O gama-GT também é formado pelo fígado e é um sinal de inflamação quando ele está alterado. Então a gente precisa cuidar desse órgão, porque ele é o órgão responsável ali por vários dos nossos processos digestivos e ele vai acumular ali processos de inflamação também se a nossa saúde não estiver equilibrada, tá? Então é extremamente importante a gente ter esses cuidados com o fígado. Mas o que é o cuidado com o fígado, né? Porque a galera às vezes acha que cuidado com o fígado é parar de comer gordura, é parar de comer carne, é parar de comer comida remosa, né? Que o pessoal fala. Mas, na verdade, não é nada disso, tá? A gente tem que diminuir a nossa sobrecarga hepática com alimentos que são pró-inflamatórios, com alimentos que vão aumentar essa inflamação a nível hepática, que é principalmente aí as bebidas alcoólicas, o açúcar e o carboidrato. Quando a gente fala, por exemplo, em esteatose hepática não alcoólica, que é a famosinha gordura do fígado, né? Que quem tem gordura no fígado já está bem inflamadinho. Essa gordura no fígado, a causa principal dela é frutose, tá? Isso é documentado, isso é científico. Então, quando a gente tem gordura no fígado, tem gente que acha que primeiro é por conta de gordura, eu comi uma picanha e me deu gordura no fígado. Não tem nada a ver, não é a gordura alimentar que causa gordura no fígado. Esse depósito aí de triglicerídeo no fígado, esse depósito de gordura no fígado, ele é causado por acúmulo principalmente de frutose, tá? E de outros carboidratos. Nossa, mas então a gente dá gordura no fígado de tanto comer fruta? Não é isso, gente. E isso, na verdade, é até um argumento que as pessoas usam para diminuir, né? Para falar assim, nossa, tem gente que fala que é frutose que causa gordura no fígado, então a galera tá comendo fruta demais. Isso é pura ignorância. Eu já vi profissional falando isso, mas isso é pura ignorância, porque a frutose que a gente está falando aqui é da frutose utilizada para adoçar os alimentos, tá? Então, aquele alimento industrializado que você adora comer, aquele biscoitinho, aqueles sucrilhos, aquele suquinho de fruta, tá? Aquele alimento ali lá da prateleira, ele é adoçado com frutose, porque frutose é um açúcar barato,
tá? É um açúcar que é barato e que adoça muito. Então, refrigerante, suco de caixinha, biscoitinho, sorvete, vários desses alimentos, eles são ricos em frutose, eles são adoçados com frutose. Então, quando a gente fala ali da frutose causando a esteatose hepática, da frutose causando a gordurinha no fígado, a gente está falando da frutose adicionada aos alimentos. E não é porque você comeu melancia demais na sua vida, porque você comeu banana demais na sua vida. É porque você comeu alimento adoçado demais. É porque você passou anos da sua vida achando que estava arrasando, tomando suco de caixinha. Eu sou muito saudável, gente. Eu tomo suco de caixinha, eu nem tomo refrigerante. Só que na verdade você estava trocando 6 por meia dúzia, porque você estava enchendo o seu corpo aí de açúcar e estava promovendo gordurinha no fígado, tá? Então hoje a gente sabe que a estratégia mais efetiva para tratar a esteatose hepática, para tratar a gordurinha no fígado, são as dietas de baixo consumo de carboidrato, né? Então, quando você dá essa aliviada no seu fígado, você para de dar esses alimentos que adoecem o seu fígado, então você para de beber, você para de comer esses alimentos ricos em açúcares, ricos em carboidratos refinados, você para de tomar uma mãozada de remédio por dia, né? A gente acha às vezes que os remédios estão prolongando a nossa vida, que os remédios estão beneficiando a nossa saúde. Na verdade, a gente está acabando com os nossos órgãos. Infelizmente, essa é a verdade. Por isso que a gente tenta tanto sair dessa rota da medicação, dessa rota do medicamento, onde, na verdade, a indústria tenta deixar a gente ali vivo por mais tempo, vamos pôr assim, mas acabando com a nossa saúde a cada dia, tá? Então, tudo isso prejudica muito o nosso fígado, tudo isso sobrecarrega o nosso fígado, e acaba que a gente também fica mais inflamado e a gente atrapalha esses nossos processos de detoxificação, né? Ouvi dizer que suco de caixinha tem mais açúcar que refrigerante. Eu não sei nem se tem mais açúcar, acredito que tenha, né? A gente tem refrigerante zero, que não tem nem açúcar nenhum, mas com certeza o açúcar a gente tem. O suco de caixinha, mesmo o diet, né? O zero açúcar, ele já é muito rico em açúcar, porque qualquer suco é rico em açúcar. O suco natural que vocês fazem em casa também é rico em açúcar, independente de vocês estarem adoçando ou não. Vocês estão tirando toda a fibra da fruta e deixando ali só o açúcar, tá? Só a frutose. Então, suco de fruta é rico em açúcar e ponto. Aí o da caixinha ainda tem açúcar, né? O que não é zero açúcar, ele ainda tem açúcar. E o que é zero açúcar tem algum adoçante ruim. Então é um alimento horrível, péssimo, horroroso, que se disfarça de saudável, mas que na verdade acaba com a sua saúde. Ah, mas e aquele que é de uva integral, que é o mestre, né? Enfim, fingir que é saudável. Ruim também, tá, gente? Suco de uva não é bom. Tá? Sempre que vocês forem tomar, porque às vezes gosta, às vezes quer, tomem com essa consciência. Igual quando eu tomo a minha tacinha de vinho, eu sei que eu estou tomando uma coisa que não é super benéfico para a minha saúde, por isso que eu não exagero, por isso que eu tomo muito raramente e tomo 1, 2 tacinhas só. Mas eu não posso falar, não, gente, tomo porque faz bem, tá? Não tomo, tá? Cláudia Lopes Gomes, não como nada do que você falou e tenho gordura no fígado. Cláudia, a principal causa de gordura no fígado é o acúmulo de carboidrato. Se você tem uma dieta, vamos colocar uma dieta low carb, se sua dieta ela é toda baseada em vegetais, carnes, né? Se você realmente tem uma dieta bem limpinha e mesmo assim desenvolveu a gordurinha no fígado, aí tem que investigar outras causas, inclusive, né, o consumo de bebida alcoólica, enfim, a gente tem que investigar algumas causas que podem estar associadas. Mas eu, particularmente, nunca atendi nenhum paciente, né, não conheço pacientes que tenham desenvolvido gordura no fígado com uma alimentação 100%. Às vezes, atendo muitos pacientes que acham que a dieta está maravilhosa, né? Não, eu como pão integral todo dia de manhã, tá ruim, né? Já errou por aí. Começo minha dieta com uma torradinha fit, Nesfit, já tá ruim, a gente já achou a causa. Então, às vezes, é mais uma questão de identificação do que tá. Eu falei aqui, dei os exemplos dos alimentos ricos em frutose, só para mostrar para vocês que não são alimentos só... que não são só as frutas, né? Mas não são só suquinhos de fruta e enfim, industrializados da prateleira que causam, tá? O pão também causa, o bolo também causa, a rosca também causa. Então, todos os carboidratos refinados, eles podem causar esteatose hepática. Mas, tendo uma alimentação muito limpa, tendo uma alimentação 100% aí, isenta de carboidratos refinados e ainda desenvolvendo gordura no fígado, cabe uma investigação, tá, querida? Vamos lá então, pessoal. Então a gente falou aí da saúde do intestino, da saúde do fígado, do jejum, do sono, da atividade física, da retirada dos alimentos inflamatórios. Agora eu quero falar com vocês sobre alguns agentes específicos, né? Agora sim a gente pode entrar em alguns agentes específicos para ajudar nesse processo de detoxificação, tá?
Então, falei tudo que agora, tudo que eu falei até agora é pra gente deixar o corpo se desinflamar. Agora eu vou mencionar algumas coisas que a gente precisa ofertar ao corpo pra gente ajudar ele no processo de detoxificação. Uma das coisas que a gente precisa fazer é olhar então como estão os nossos micronutrientes, tá? Então, as nossas vitaminas, os nossos minerais. O nosso processo de detoxificação hepática, por exemplo, ele é dependente de diversas vitaminas e diversos minerais. Então, quando a gente precisa fazer um protocolo de detoxificação, eu preciso passar por um processo de limpeza, eu preciso limpar meu terreno biológico, eu não vou conseguir fazer isso se eu não tiver os meus micronutrientes bem ajustados. Então, os minerais, o zinco, o selênio, o magnésio, tá? Todos são extremamente importantes para a gente fazer essa detoxificação. As vitaminas, então vitamina D, vitamina C, né? O pessoal gosta muito de usar a vitamina C, de falar da vitamina C, porque ela tem uma ação antioxidante, uma ação a nível imunológico, mas ela também é importante nesse processo de desinflamação, tá? As vitaminas do complexo B, a vitamina A, a vitamina E. Então, a gente precisa ter esse ajuste de micronutrientes para a gente promover, para a gente ajudar o corpo a fazer esse processo de desinflamação. Então, às vezes a gente pensa que essas vitaminas elas só são importantes para nutrir, né? O paciente está desnutrido. Mas quando a gente fala em nutrir, eu estou falando em quê? Em promover as ações que meu corpo precisa, né? Em regular os meus processos aí metabólicos, hormonais, de tudo. Então, no processo de detoxificação e de desinflamação, eu preciso estar com os meus micronutrientes em dia, tá? Então, muito dificilmente eu vou conseguir desinflamar meu corpo se eu tiver com carência de vitamina D, carência de zinco, carência de selênio, carência de magnésio. E é o que a gente vê na maioria das pessoas que não faz nenhum tipo de suplementação, porque infelizmente a nossa dieta é pobre, né? O nosso solo é pobre. Por mais que a gente tenha uma dieta super variada, que é o ideal a gente ter mesmo, a gente variar aí nossas fontes alimentares, mas por mais que a gente tenha uma dieta super variada, a gente não vai conseguir obter todos os micronutrientes que a gente precisa, por exemplo, para ter uma desinflamação plena, para ajudar aí os nossos órgãos a se desinflamar. Então, vale a pena a gente fazer, e é isso que a gente faz em consultório, a gente avalia o paciente, a gente vê o que está faltando e a gente faz a suplementação, seja por via venosa, seja por via oral, né? A gente precisa ofertar para o paciente e aí vai depender de que nível que o paciente está, de como é que está a absorção intestinal desse paciente, para a gente determinar as doses e a forma aí de administração, tá? Mas é interessante falar disso aqui porque às vezes são etapas que a gente ignora, né? Ninguém imagina que repor zinco vai te desinflamar, ninguém imagina que repor vitamina D vai ajudar a te desinflamar. Mas se os seus micronutrientes não estiverem em ordem, os seus sistemas, os seus órgãos também não vão estar funcionando 100%, tá? Então, essa reposição de micronutrientes é muito importante. Falando ainda nessas reposições, nessas suplementações, a gente também tem que cuidar da nossa saúde mitocondrial. As nossas mitocôndrias que promovem energia celular, tá? Então, se eu preciso que meus órgãos trabalhem ao meu favor, se eu preciso dos meus rins trabalhando bem, do meu fígado trabalhando bem, do meu intestino trabalhando bem, eu preciso ter energia para isso, né? A gente está gastando, eu tô aqui sentada falando com vocês, tem um monte de processo acontecendo no meu corpo. A gente às vezes acha que energia é só para ir para academia, é só para correr, é só para trabalhar. Você está dormindo e seu corpo está gastando energia. E para a gente gerar essa energia, para os meus órgãos trabalharem da melhor forma possível e me ajudarem nesse processo de desinflamação, eu preciso cuidar da minha saúde mitocondrial, tá? E aí, às vezes, uma coenzima Q10, um magnésio, uma derribose, alguns agentes a gente utiliza para produção de energia a nível mitocondrial, também para promover essa desinflamação. E por fim, vou citar aqui alguns agentes anti-inflamatórios que a gente usa na suplementação, que a gente usa também nos protocolos injetáveis e que são extremamente interessantes. Eu gosto muito, sempre que eu falo de desinflamação, eu gosto de citar a curcumina, porque ela é um agente de fácil acesso, a gente consegue tanto na suplementação como também no uso da cúrcuma no nosso dia a dia, e ela é extremamente anti-inflamatória, né? Agora, infelizmente, essa cúrcuma que a gente usa no nosso dia a dia, que é o açafrão da terra, tá? Para quem não sabe, a cúrcuma em pó é a mesma coisa que açafrão da terra, que é diferente do açafrão, que o açafrão vem de uma florzinha e a cúrcuma, ela é uma raiz, tá? Então, a cúrcuma, aquela amarelinha que a gente come, o pozinho dela que a gente chama de açafrão da terra,
ela tem a curcumina, ela tem os curcuminoides, que são os agentes ativos da cúrcuma, e eles são extremamente anti-inflamatórios, tá? Eles agem, inclusive, em inflamações agudas. Então, se você tem uma inflamação lá no seu joelho, se você tem uma inflamação na sua coluna, se você sente dor, a cúrcuma ela tem o potencial de agir nessas inflamações, tá? Então, ela tem essa ação anti-inflamatória até em casos agudos, né? E nesses casos que a gente fala de inflamação crônica também. Então, a gente precisa diferenciar. É muito legal utilizar a cúrcuma no dia a dia, utilizar nos nossos temperos, nos nossos preparos alimentares, ou até mesmo num shotzinho que a gente faz ali de manhã. É legal, só que a concentração de curcuminoide que a gente tem nessa cúrcuma que a gente compra no supermercado, ela é muito baixa. Por isso que é totalmente diferente a suplementação da cúrcuma com o consumo da cúrcuma, tá? Quando eu suplemento, por exemplo, cúrcuma para um paciente meu, que eu faço a prescrição que eu faço a prescrição para manipulação, eu coloco a concentração de curcuminoide que eu quero em cada cápsula. Porque se eu coloco só a cúrcuma, eu corro o risco, às vezes, da farmácia colocar aquele pozinho lá que eu compro no supermercado e dar para o meu paciente. Aquilo não vai fazer aquela ação terapêutica que eu quero, tá? Então, a cúrcuma, a gente tem diversos benefícios nela aí a nível de inflamação, e a gente tem a opção de passar ela tanto no manipulado, como algumas marcas já vendem a cúrcuma, né, comercializada, e aí eu sugiro que sempre que for comprar, compre de uma marca boa. Se for manipular, compre da melhor farmácia que você puder, porque a gente precisa ter uma garantia de qualidade nisso aí, tá? Se tiver o pozinho amarelo do supermercado ali na sua cápsula, não vai adiantar. E hoje a gente tem ainda a opção da cúrcuma por via injetável, quando eu quero uma ação anti-inflamatória mais incisiva, mais rápida, né, mais potente, a gente tem também como fazer ela por via injetável, tá? Então, a cúrcuma ela é excelente. É interessante a gente associar tanto na manipulação como também no consumo em casa, né, nos nossos temperos, a piperina, que ela também é outro agente anti-inflamatório, que é o quê? A pimentinha preta. Então, a pimenta do reino, eu sempre falo, vai comer a cúrcuma, coloca uma pimentinha do reino. Porque o pouquinho, às vezes, da desinflamação que você consegue dali, ela é mais ativada, tá? A piperina, ela faz a gente absorver mais essa curcumina, faz a gente absorver mais esse agente ativo presente ali na cúrcuma, então ela otimiza essa desinflamação, tá? Então, curcumina com piperina são dois agentes anti-inflamatórios que são acessíveis, né? Que são fáceis aí da gente ter acesso. Um outro agente anti-inflamatório que eu gosto muito é o ácido alfa-lipoico. Esse a gente pode utilizar também na manipulação por via oral. Eu gosto muito de fazer o alfa-lipoico por via injetável. Muitos dos protocolos que eu indico injetáveis, eu coloco o ácido alfa-lipoico antes dos outros agentes que eu vou colocar ali. Eu gosto de correr um sorinho de ácido alfa-lipoico justamente para promover essa detoxificação, para melhorar o ambiente onde os outros nutrientes vão entrar, tá? Então, o ácido alfa-lipoico ele é um excelente anti-inflamatório, um excelente antioxidante, e ele ainda tem a capacidade de quelar alguns metais pesados. Então, ele é fantástico quando a gente quer promover essa limpeza. E a gente pode fazer ele também por via injetável, por via oral, tá? Eu gosto bastante do ácido alfa-lipoico. Um outro agente anti-inflamatório, que esse, assim, eu acho até às vezes um pouco perigoso, porque dependendo de como que está o grau de saúde do paciente, às vezes ele pode, não é fazer mal, mas ele pode não fazer nenhum efeito, e quando a gente indica assim para todo mundo usar, a pessoa às vezes pode jogar um dinheirinho fora. Mas assim, são casos, são exceções, tá? Mas que é o ômega 3. O ômega 3 ele é um agente anti-inflamatório espetacular. E aí, eu já falei isso até numa live que eu fiz lá no meu perfil, tem uma live só de ômega 3, que assim, por que é tão importante a gente ter um acompanhamento médico, como é tão importante a gente ter um acompanhamento de um profissional que saiba te suplementar, que saiba prescrever as doses para vocês. Porque às vezes, quando a gente pega só as informações e quer fazer tudo sozinho, a gente acaba jogando dinheiro fora mesmo, porque eu tô com um processo inflamatório, eu quero me desinflamar, aí eu compro um ômega 3 de qualidade duvidosa, de baixa concentração de EPA e DHA e tomo uma cápsulazinha por dia. Na verdade, aquilo não está fazendo quase que efeito nenhum para a sua saúde, porque quando a gente quer esse efeito terapêutico, esse efeito anti-inflamatório do ômega 3, eu preciso trabalhar em altas doses. Então, eu tenho que prescrever ou um ômega 3 mais concentrado, em uma quantidade de cápsulas que vai ser adequado para aquele paciente, e principalmente um ômega 3 de qualidade, tá? Um ômega 3 que não corre o risco de estar contaminado por metais, né? Que tem ali um certificado de qualidade naquela embalagem.
Então, assim, é um agente fantástico. A grande maioria das pessoas se beneficia do uso do ômega 3, mas eu gosto de mencionar esses cuidados justamente para, às vezes, a pessoa não ouvir aqui e já sair comprando o primeiro ômega 3 que vem na frente e tomando uma cápsula ali por dia. Às vezes, para o seu caso, não é isso que vai resolver. Né? Às vezes você precisa tomar um outro tipo de ômega 3 numa dose bem maior da que você está tomando, senão a gente cai naquela coisa de já tomei tudo aí que esse pessoal fala. Gente, eu assisto essas lives, eu vejo tudo aí que vocês falam, ômega 3, magnésio, não sei o que, tomo tudo, não resolve nada. É porque existe uma prescrição individualizada para cada um, né? Existe uma forma adequada de cada pessoa tomar. O meu grau de inflamação é diferente do seu grau de inflamação, a minha saúde intestinal está muito diferente da sua. Então eu preciso entender onde meu paciente está, eu preciso entender onde aquela pessoa está, em que estado eu estou pegando aquela pessoa para a gente fazer a suplementação adequada, tá? Eu gosto muito de falar desses agentes para vocês, eu gosto muito de mencionar mesmo, de falar até para vocês saberem isso na hora de se consultar também, né? Eu acho bem legal. E também para aquilo que der, como a curcumina que eu falei aqui agora, aquilo que der para introduzir na rotina, vocês já começarem a fazer. Mas tomem cuidado, principalmente, eu falo muito isso do ômega 3, porque ele não é um suplemento barato. O ômega 3 ele é um suplemento um pouquinho mais caro, ele gasta um pouquinho mais. Então, se você está tomando de forma inadequada, você está jogando seu dinheiro fora, né? Você está achando que você está fazendo um benzão pela sua saúde e, na verdade, o impacto que está tendo é mínimo, tá? Então, é interessante tomar um pouquinho desse cuidado. E uma outra coisa, só pra gente fechar, que é uma coisa legal também, que dá pra vocês introduzirem aí na rotina de vocês, que vai ajudar nesse processo de desinflamação. Depois eu vou ver se vocês mandaram alguma perguntinha aqui pra cima, tá, gente? São os chás. Eu gosto muito de entrar com os chás como estratégia anti-inflamatória, como estratégia antioxidante. E aí a gente tem um universo de chá para colocar aqui para vocês, né? A própria cúrcuma tem jeito de fazer chá com a raiz da cúrcuma, o gengibre, esses chás mais naturais, mais acessíveis mesmo, né? A própria erva mate, ela tem potencial anti-inflamatório, o chá verde. A gente tem uma infinidade aí de chá. Quem nunca tomou um chazinho de alho quando está gripado, porque ele também ajuda a desinflamar, né? Então a gente tem chá, eu gosto de tudo quanto é tipo de chá. Se você não está gestante, se joga nos chás. Eu gosto muito de variar os tipos de chás também, né? O pessoal pergunta muito qual chá que é bom para isso, qual chá que é bom para aquilo. Em quase todos os chás vocês vão achar propriedades diversas. A gente tem os chás mais anti-inflamatórios, mais termogênicos, mais diuréticos, mas no geral todos os chás eles têm ações que se complementam. Então o interessante é você fazer uma rotatividade, você ter ali algumas ervinhas, alguns chás, principalmente que você goste mais, e aí você utilizar. Cavalinha, excelente, é um chá diurético que também promove diminuição da inflamação, tá? É um chá muito bom, carqueja, é um chá maravilhoso. Então, assim, mas o mais legal é vocês variarem os chás. Pensa assim, o chá, ele é uma erva e tem uma ação fitoterápica. É como se você estivesse ali usando, você tivesse uma farmacinha à sua disposição. Então, um dia você vai tomar um chá que é mais anti-inflamatório, no outro dia um mais antioxidante, no outro dia um mais diurético, no outro dia um mais termogênico. É interessante a gente variar para você ofertar para o seu corpo tudo aquilo que os chás podem te trazer. Quando você mistura os chás também, você pode ter uma misturinha muito boa, você pode melhorar ainda mais os benefícios, né? Deixa eu só tirar aqui. Então, os chás são excelentes. Eu gosto demais dos chás. Sempre que eu falo de chá, eu falo aqui dos chás da Organic India, que são os chás que eles são a partir da erva Tulsi, que é uma erva adaptógena, que ela melhora o nosso cortisol. Se eu melhoro o meu cortisol, se eu melhoro o meu estresse, eu também me desinflamo. Nem falei tanto aqui da questão do estresse, né? Eu acho que eu falei um pouquinho disso lá na outra live, mas o estresse, ele também entra como um agressor, né? Como um agente inflamatório. E aí, esses chás adaptógenos, eles deixam a gente mais relaxados, tá? Então, os chás da Organic India, que são chás orgânicos, baseados na erva Tulsi, tem deles também com diversas outras ervas, e são chás maravilhosos. Mas nem precisa, pode ser o chazinho mesmo da erva que você faz, pode ser até chá de casca de fruta, que também vai ter uma ação legal, tá? Então, vão variando, coloquem os chás na rotina de vocês. O chá, ele é uma ferramenta muito valiosa. A gente tem hoje alguns chás aí até no mercado que são misturas de ervas, que são blends de ervas. Então, aí você pega um monte de benefício de uma vez só e é uma terapêutica bem bacana que vocês podem introduzir aí na vida de vocês, tá? Pessoal, acho que eu falei tudo aqui, falei de várias coisas que a gente pode fazer para começar esse processo de desinflamação. Acho que deu para dar uma pincelada em tudo que eu queria. Mais importante, o que eu quero que vocês fixem aí na cabeça de vocês é aquela frase que eu falei lá no início, que quando a nossa fisiologia é otimizada, o nosso corpo ele tem a capacidade de promover a autocura.
tá? Coloquem isso na cabeça de vocês para todos os cuidados na saúde. Quando a gente tira um pouquinho essa mentalidade fechada de que o que eu uso para tal coisa, né? O que eu uso para diminuir inflamação? O que eu uso para melhorar meu humor? O que eu uso para melhorar meu intestino? E você passa a olhar o seu corpo como um todo e começa a pensar assim, o que eu posso fazer para parar de agredir o meu corpo? O que eu posso fazer para o meu corpo ficar melhor, para o meu corpo promover a autocura? O que eu posso fazer para o meu corpo fazer os processos fisiológicos dele ali sem nenhum incômodo? Né? Quando a gente foca mais nisso, quando a gente foca em retirar, eu vou tomar mais água, eu vou parar de comer alimentos ruins, eu vou, se for possível, diminuir o meu contato com metais tóxicos, né? Eu vou comer alimentos mais orgânicos, eu vou diminuir o consumo de plástico, né? Eu não vou ficar usando potinho de plástico, copinho de plástico, porque isso também intoxica meu corpo. Quando a gente começa, eu vou fazer uma atividade física, eu vou caminhar, eu vou cuidar do meu sono. Quando você cuida da sua base, o seu corpo ele tem a capacidade de promover a autocura. E aí aquele sintoma que você tinha, que você nem sabia o que era, aquela dor de cabeça que nunca te largava, aquele mau humor, aquele tanto de coisa que te incomodava, que você ficava buscando ali diagnóstico e nunca achava, aquilo começa a desaparecer. Mas o que eu tinha que sumiu? Não sei, às vezes você não tinha um processo de patologia ainda bem estabelecido. Seu corpo que estava te dando sinais de que não estava legal. Então, quando a gente cuida da nossa fisiologia, quando a gente promove esse descanso para o nosso corpo, ele trata de se recuperar sozinho, tá? E aí depois a gente vem só com aqueles ajustes finos, né? Só com aquela otimização da saúde, para a gente dar conta aí do batente, para a gente dar conta de tanta coisa que a gente quer abraçar hoje em dia, tá? Mas o básico já é suficiente para o seu corpo viver bem. Tá? Então, espero que vocês tenham fixado isso aí. Deixa eu ver se teve alguma perguntinha aqui que eu deixei de passar. Vocês perguntaram dos chás. Eu não gosto nem de ficar citando chá específico, gente, porque tudo quanto é chá. Coloquei a cúrcuma e um pouco de azeite. Ai, que maravilha. Eu tinha uma conserva de cúrcuma com gengibre também aqui em casa, que é a cúrcuma mesmo, né? Dá pra você comprar no supermercado também a raiz da cúrcuma, né? E utilizar aí para o que você quiser. Você pode fazer conserva, pode colocar no leite é inflamatório, isso é bom para bezerro. Ai, gente, amo, é isso mesmo. Podemos substituir o leite líquido por leite em pó? Aí ela já respondeu aqui. Leite em pó é o leite em pó, tá? É o mesmo alimento, ele só é em pó. Então é isso, acho que eu respondi as outras perguntinhas que estavam aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada pelos elogios. Se a live vai ficar salva, vai ficar, tá? Vai ficar salva. E eu acho que eu vou até levar essa live lá pro meu perfil também, porque acho que tem um monte de dica bacana aqui, mas vai ficar salva aqui no perfil da Integrative também, tá? Pessoal, muito obrigada por terem participado. Obrigada mesmo, tá? Quem gostou, vai lá, a live vai ficar salva. Aí vocês podem enviar para outras pessoas ou marcar lá alguém que precisa assistir essa live. Vocês podem estar ajudando alguém a melhorar de vida, a mudar de vida. Tá? Muito obrigada a todo mundo que participou e semana que vem a gente está de volta aqui, tá bom? Um beijo!